fazer uma live com o pastor Júnior, daqui a pouco ele entra. Mas queremos falar sobre a importância de estar orando no Espírito. É isso que vai ser o assunto da live, da oração do Espírito, na vida no Espírito. O pastor Júnior conhece essa visão e daqui a um pouco ele vai estar entrando. Aconteceu um imprevisto, mas está marcado. Mas só lembrando que o pastor Júnior, pastor lá de Limeira, onde eu ministrei, e também vou estar indo dia 25, no último domingo desse mês, fazer uma campanha de cura ali na igreja dele, ali em Limeira. Mas sábado, dia 11, ele vai estar no nosso evento também ministrando a palavra. Vai falar sobre a vida do Espírito, sobre a oração, vai dar o testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, você de Jundiaí, sábado vai estar eu, ele, e com certeza a unção e a presença de Deus vai se manifestar ali em Jundiaí. Então, se você é perto de Jundiaí, mora em volta de Jundiaí, mora em Jundiaí, venha para o evento. O ingresso está aí na aba comunidade do canal. Eu conversei com um apóstolo, ele está vindo, ele falou o nome da cidade que eu até esqueci, mas é 1h30 de Jundiaí. Ele está vindo para participar. Pastor Júnior vindo de Limeira para ministrar, eu saindo daqui do ABC Santo André para ir em Jundiaí. É um momento importante, é o primeiro evento presencial que tem a ver com essa visão de profundeza do Espírito, levar o povo de Deus cada vez mais para águas profundas, levar o povo de Deus cada vez mais entender os mistérios de Deus e as chaves espirituais que traz transformação. Hoje mesmo fiz a live meio-dia, 11 horas, sempre faço uma live das 11 até meio-dia e meio, eu entro e faço uma live, porque eu fui gravar um programa, e só falando nisso também, nós já estamos fechando um pacote com estúdio para voltar ao Podercast. Ainda não realizamos nenhum neste ano, mas já tem um convidado muito especial já agendado e estamos fechando um pacote lá. E como vocês sabem, nós alugamos o estúdio. Então, se você quiser ser um patrocinador para ajudar, tem alguns irmãos que já estão sendo patrocinador. Acho que eu não contei exato, mas tem umas 20, 22 pessoas. Mas você pode também patrocinar para acelerar o processo, o crescimento, o avanço. Mais pessoas vêm conhecer a Jesus, mais pessoas vêm conhecer essa chave da oração em língua, mais podcast, mais eventos presenciais. Tudo tem um custo, tudo tem recurso. Então, você pode ser um patrocinador com qualquer valor. Pode ser 10, 20, 30, 100, de acordo com a sua condição e de acordo com o que você sentir no coração. Falar assim, eu vou abençoar essa obra mensal. E também não precisa ser fixo. Tem alguns que falam assim, ó, todo mês eu vou dar valor X fixo, e outros pode dar mais, pode dar menos, de acordo com as suas condições. O que eu faço para ser um patrocinador? Entre em contato comigo, meu WhatsApp está aqui embaixo. Entre em contato comigo e fala, eu quero abençoar este canal, eu quero que esse canal cresça, eu quero que mais pessoas conheçam essa mensagem. Esse pastor mesmo que ele descobriu com uma mensagem, não sei se foi a live que eu fiz com a profetisa Bruna, e aí agora ele está maratonando, já viu do pastor Edson Conceição, e ele já conhece a visão há muito tempo, desde o tempo do David Robson. Então, Deus está tocando as pessoas, Deus está trazendo pessoas, Deus está avivando as pessoas, e Deus tem promessas, graças a Deus, de coisas maiores. Nós acreditamos de coisas grandes que Deus quer fazer. 2025 ser um ano extraordinário para a minha vida e para a sua vida. Como eu falei no final do ano passado e no começo desse, eu vou estar buscando a Deus intensamente. Tudo que eu receber de Deus, seja em oração, jejum, consagração, oração em língua, transferência de unção de outros homens de Deus, eu vou estar liberando aqui no canal conhecimento, chaves. Nós vamos estar liberando aqui para vocês em nome de Jesus, para vocês cada vez mais romperem em fé, cada vez mais vocês avançarem em todas as áreas, ser abençoado família, abençoado finanças, abençoado ministério, ser abençoado em todas as áreas. Então, venha fazer parte desse projeto que Deus já tem tocado vida, Deus tem abençoado pessoas. Venha fazer parte disso. Eu quero estar orando por essa live e que
dê certo do pastor Júnior entrar, aconteceu esse imprevisto de última hora, mas ainda é 8h03, não está muito atrasado, ele pode entrar ainda e ele contar o seu testemunho, porque sempre eu tenho contado meu testemunho sobre oração em línguas. De vez em quando eu trago pastores. Nesse ano eu vou trazer muitos pastores para estar fazendo live compartilhada. Tem um nome disso, né? Essas lives dupla, que tem um nome mais bonito, que eles falam em inglês, né? Eles vão inventando alguns nomes, mas aí complica para quem tem uma língua meio presa igual a minha. Mas vamos fazer muita live compartilhada. Ontem não, na semana passada o apóstolo Alexandre, um amigo nosso, que nós fizemos uma viagem junto lá para Santa Maria, participar do evento, o apóstolo Alexandre, o evento lá do Rio de Janeiro. Tenho dois apóstolos Alexandre aqui de São Paulo, mas é o apóstolo Alexandre do Rio de Janeiro. Falou assim: vamos fazer uma live falando de milagre? Vamos, mas só que ele gosta de fazer no Instagram. Então amanhã, mais cedo, eu vou fazer aqui no YouTube, umas 6 horas, 7, eu faço uma live aqui no YouTube, mas às 9 eu vou estar lá no meu Instagram fazendo uma live com o apóstolo Alexandre do Rio de Janeiro. É um homem muito usado, ele tem uma unção muito forte, é algo impressionante. O apóstolo Alexandre quer falar de milagres, de curas, de maravilhas. Então vai ser muito especial. Amanhã, no Instagram, 9 horas. Aqui no YouTube, 6, 7 horas. Qual é o meu Instagram? É Pastor Ariston Júnior. Pastor Ariston Júnior é o meu Instagram. Então, quem for chegando e não for inscrito no canal, se inscreve e já vai dando like, aperta 2 vezes na tela. Só respondeu, Júnior. Travou um pouco, não foi? Quem for chegando e for novo, se inscreva no canal e vai dando like quem for chegando. Vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus, derrama da tua unção, da tua glória, da tua presença, da tua majestade, que o Senhor possa estar tocando a vida de cada um, o Senhor possa estar derramando de uma unção especial, Pai. Pai, que no nome de Jesus, nesta live, o Senhor possa falar, o Senhor possa mover, o Senhor possa tocar em cada vida, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa trazer avivamento, Pai. Traga um avivamento, meu Deus. Aviva a tua obra, tira a fraqueza espiritual, tira, meu Pai, todo tipo de peso, de opressão, mas que no nome do Senhor Jesus teu povo possa avançar, teu povo possa receber uma unção extraordinária, teu povo possa receber uma unção poderosa, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa mover de uma forma poderosa e tocar na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar tocando em nome de Jesus, abrindo portas, abrindo também o entendimento para o teu povo entender mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o princípio, eu até estava no estúdio hoje gravando. Hoje não foi um podcast, mas gravando vídeos avulsos e algumas coisas por alguns projetos aí. Mas o princípio que eu falei até hoje foi bem interessante. Primeiro, você precisa ter o conhecimento, porque através do conhecimento vai vir a fé. José Roberto, Ana Isabel, a paz do Senhor, Marilene, a paz, Shalom, paz do Senhor. Então, primeiro vem o conhecimento, depois vem a fé. Como crerão se não há quem prega? Então, o princípio é você ouvir a palavra de Deus em alguma área e aí vem a fé naquela área. Por exemplo, se for sobre cura, você começa a ouvir mensagens sobre cura, o que está escrito na palavra de Deus sobre cura, e aí isso gera fé no seu coração. Depois que gera fé, acontece o terceiro passo, a manifestação. Então, primeiro você precisa ter o conhecimento, e com esse conhecimento vai vir a fé, e depois da fé vem a manifestação daquilo que você está ouvindo.
Por isso que diz, como crerão se não há quem pregue? A pregação, a pessoa crê, se converte e depois tem que confessar o nome do Senhor. Então, é um processo, a manifestação, tomar posse. Então, isso é todas as áreas que a palavra de Deus fala sobre finanças. É interessante que eu coloquei, era uma aula que eu pensei de fazer 21 aulas sobre finanças, mas aí parece que muita gente nem gosta do assunto sobre prosperidade. E eu falei, quer saber, eu vou, era só exclusivo para o grupo de oração, mas eu editei e coloquei aí no canal, entrou hoje no canal essa aula. Então, mas primeiro vem um conhecimento nessa área, o que Deus quer na minha vida, quer que eu prospere ou não. Aí você descobre o que a Bíblia fala sobre isso, isso vem a fé e depois vem a manifestação. Então, o princípio sempre é conhecimento, a fé e a manifestação. Então, é isso que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Gislane, Paz do Senhor, Sandra. Então, por isso que nós estamos fazendo live, por isso que nós temos podcast. O podcast trazemos homens e mulheres de Deus. E nesse ano estou fechando esse pacote que é 4 podcasts, no mínimo, né? Pacote nós fecha com 4, mas aí tem uns avulsos, que sempre quando vem pessoas, às vezes tem pessoas que vêm do Rio de Janeiro, não dá para ir naquele horário, marcam os avulsos. Então, se Deus quiser, muito mais gravação de podcast, muito mais gravação de live, muito mais mergulhar em Deus. Isso também envolve conhecimento. Conhecimento, você lê mais livros, participa de conferência, adquire treinamentos, você vai absorvendo isso para você. E isso depois tem o resultado, tem a fé que cresce e a manifestação. Na saúde, na prosperidade, na família. Eu creio que vai ser um tempo de rompimento para a sua vida. Deus quer liberar uma unção extraordinária. E por isso que eu faço convite para você que estiver perto dos eventos, vai também, que isso faz a diferença. Sempre quando você está num ambiente de unção, num ambiente de poder, de glória, isso é impactado, porque isso toca o seu corpo, suas emoções e o seu espírito. Deus tem mais para fazer na sua vida. Nós estamos apenas começando o ano. Não murmure, não fica reclamando. Profetize sobre esse ano. Foi uma das primeiras lives que eu fiz nesse ano, falando do poder da nossa declaração. Não sei se foi nesse ano ou final do ano passado, mas eu sei que foi agora, recente, falando para declarar o que você quer ver em 2025. Você tem que profetizar aquilo que você quer que aconteça na sua vida em 2025. Não ficar murmurando, reclamando. Tem gente que mal começou o ano e já está reclamando. Sempre a virada de ano é algo simbólico, é lógico. Nós entendemos sobre calendário, entendemos sobre data, mas é um simbolismo de falar assim, opa, vou fazer um ano diferente. E muitos até começam com atitudes diferentes, orando mais, lendo mais a Bíblia, tá? Mas quando tem uns que não são disciplinados para manter, tem uns que não são disciplinados para manter isso, né? Começa orando mais, aí vai parando de orar, começa lendo mais a Bíblia, para de ler a Bíblia. Então o segredo é você ficar focado e continuar firme no propósito. Ana Laura obter a vaga no evento de Jundiaí. Se for no evento de Jundiaí, tá no canal no YouTube, sempre tem várias coisas em cima dele, tá lá, vídeos ao vivo, playlist, aí tem uma aba chamada comunidade, em alguns, dependendo do YouTube, tá postagem ou comunidade. Aí tem a foto escrito Jundiaí. Aí tá escrito algumas coisas, abre o texto para ler o texto todo e lá tá o link do ingresso de Jundiaí e qualquer outros eventos. Vai ter um de Piraquara, dia 18 de janeiro, vai ter dia 8 de fevereiro, São Paulo, no mesmo lugar que foi do ano passado. Então, eu creio que vai ser bênção. Janilda, Paz do Senhor. Quem está com expectativa de um ano extraordinário, digita aí sim, digita aí amém.
Enquanto vocês estão digitando amém, o pastor Júnior vai entrar na live. Ô, Glória. Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Agora nós já estamos aqui ao vivo. Até deu um fogo aqui, chegou um pastor de unção. Agora vai. Glória a Pastor, Deus. seja bem-vindo, pastor, aí na nossa live. Pastor Amém. Júnior, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui. Vai ser fogo puro. Eu já estava falando para os irmãos, adiantando, foi bom aqui eu dando umas pinceladas dos avisos, né? Falando que você vai estar conosco dia 11 de janeiro ali em Jundiaí, vai estar ministrando também, e vai ser uma bênção. Amém. Vai ser poderoso. Estou crendo aí num tempo de milagre, de cura. Estou crendo aí em algo poderoso da parte do Senhor. Começamos até um jejum hoje, já, e só vamos entregar daqui 21 dias. Então imagina como que vai ser, né? Eita glória! E dia 25, é 25, né? Nós vamos estar lá em Limeira, eu vou estar lá junto com o pastor Júnior em Limeira de novo, um culto de cura, de milagres, né? Culto de curas e milagre. E ainda vamos estar no jejum ainda, hein? Eita glória, hein? Vai ter pouco de tudo. Vai pegar fogo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Júnior, eu fiquei naquele dia na correria, né? Já teve até aquele imprevisto com o carro, não deu nem tempo para conversar bem, mas você falou assim que parece que conheceu a visão. Como você conheceu essa visão sobre a vida do Espírito, da oração em línguas? Foi com quem? Como você conheceu? Porque Bom, você veio do meio pentecostal que não fala disso, né? eu vim do meio assembleano, né? Eu costumo dizer que eu sou pentecostal até o tutano. Uma frase assembleana. E eu cresci no meio assembleano, né? No meio pentecostal, onde eu sempre vi muito a operação dos dons de cura, né? Batismo com o Espírito Santo, né? Libertação, né? Mas eu nunca ouvi falar sobre o poder da oração em línguas. Eu nunca ouvi falar sobre. E eu sempre fui muito curioso, né? Eu acredito que nós temos que ter uma curiosidade santa. Tem gente que tem uma curiosidade para como operar em milagres, né? Aí ele vai descobrir, ele vai ler livros, ele vai estudar. E eu queria aprender mais do poder de Deus. Por quê? Porque eu caminhava com pessoas, eu assistia pessoas que caminhavam nesse poder, né? Nessa ondas de cura, nessa ondas de milagres, né? E manifestação do poder de Deus. E eu queria viver isso. Mas ninguém nunca contava um segredo. Ninguém nunca contava a chave, né? E eu lembro que eu era muito desejoso para andar e viver nesse poder de Deus. Eu já operava nos dons, Deus já me usava, mas eu queria algo a mais, eu queria viver algo sobrenatural. E aí eu lembro que eu baixei o livro do pastor David Robertson, o Andando no Espírito, Andando no Poder, porque eu queria aprender mais sobre jejum, né? Porque o jejum está ligado à manifestação do poder de Deus. E eu peguei esse livro, deixei lá de stand-by, mas eu não cheguei a ler. Eu não li esse livro. E ele estava lá guardado no meu computador. E aí um dia eu estava ouvindo o apóstolo Robson Martins, né, sobre a oração em outras línguas. Eu não acompanhava ele, eu acompanhava outros pregadores, mas eu ouvi uma pregação sobre oração em línguas, onde ele disse que se eu orasse em línguas 1 hora por dia, Deus ia fazer algumas coisas na minha vida. Se eu orasse 2 horas, ia ter uma manifestação maior. E eu falei, então eu vou orar 4 horas. Só que quando eu comecei a orar em línguas, pastor Aristo, para o pastor Aristo Júnior, eu não orava hora após hora. Eu achava que eu só tinha que orar de joelho no quarto, com tudo trancado. Eu não orava hora após hora. Eu só orava trancado dentro do quarto de joelho. Então imagina, eu ficava 4 horas Eita, de daí doía. joelho no quarto trancado
e tudo no escuro. Não podia ter luz, tinha que estar escuro. E aí eu fui orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, até que o Espírito Santo foi desconstruindo essas coisas em mim e foi me ligando com pessoas. E eu fui conhecendo os irmãos da visão, que caminham nessa visão, que praticam oração em outras línguas. Mas quando eu li o livro do pastor David Robertson, o Andando no Espírito, Andando no Poder, eu falei, achei o que eu queria. É forte esse livro. Desde então, procurei saber sobre o ministério do David Robertson, vi que é um ministério muito expansivo, e eu falei, então eu descobri a chave que vai mudar a minha vida, e aí eu não parei de orar em línguas até hoje, já vai fazer 8 anos. 8 anos. E tem benefício? Fala aqui pro pessoal, tem benefício orar? Meu Deus do céu! Eu sou uma pessoa antes de orar em línguas e uma pessoa depois. A minha vida foi totalmente transformada, né? Eu costumo falar para as pessoas que a oração em línguas é um investimento. Se você investir nessa prática, daqui um ano você vai olhar para trás e você vai falar, meu Deus, por que eu não orei antes? Né? Às vezes eu me pego, eu sou jovem ainda, mas eu ainda me pego questionando, falando, Senhor, por que eu não orei mais antes, né? Porque realmente a oração entre as línguas, ela carrega uma, como posso dizer, né? Ela carrega ela é a chave mestra, né? Que abre outras portas. Então, quanto mais eu orar em línguas, mais eu vou entrar na unção. Quanto mais eu orar em línguas, mais eu vou ter uma fé poderosa. Quanto mais eu orar em línguas, mais eu vou ser fortalecido para jejuar, para adorar, para confessar a palavra, para meditar na palavra. Então, oração em línguas é uma chave mestra. À medida que eu vou orando, o Espírito Santo vai construindo verdades no meu coração. E aí é poderoso, minha vida foi totalmente transformada. E hoje, por onde eu vou, eu ensino essa prática. E por que, Pastor Júnior, é uma chave tão poderosa, né? Eu falo aqui direto no canal e nas lives aqui e outros, mas você vê que não tem nem tantos canais que falam sobre isso, mas porque não é tão... O pastor David Ross veio na década de 80, 90, acho que comecinho de 2000 ele vinha ainda, mas aí hoje ele está com o Senhor, né? Foi ficando mais de idade, né? Mas por que ainda o Brasil não entende isso? Porque, e parece que quando fala desse assunto, quando nós coloca corte, pelo menos coloca corte do nosso programa, e sempre quando é nessa área da oração em língua, aí é bombardeado de crítica, de gente que se levanta contra. Por que ainda tanta gente se levanta contra e por que as pessoas não entendem isso ainda? Na sua visão, por que acontece isso? Pastor, duas coisas eu acredito. A primeira coisa é a alma, né? As pessoas, elas querem... Primeira coisa, eu acredito que as pessoas, elas querem... Pastor Gil, só falando aqui. Irmã Sandra, pode continuar com uma sílaba mesmo. Uma sílaba continua, porque é mistério, né? É que às vezes a pessoa pensa que precisa falar muitas palavras, mas pode falar. Continue com a sílaba. Irmã Sandra, é o seguinte, entenda algo. Uma palavra para Deus pode ser um livro inteiro. Porque o poder não está na palavra que eu falo na linguagem portuguesa. O poder está o que está por trás da palavra, que é a expressão do Espírito. Para você entender mais ou menos isso, pega o livro de Daniel. Quando o dedo começa a escrever na parede. É uma pequena frase, mas quando vem a interpretação, é uma frase gigantesca. Então, às vezes, eu só estou orando uma palavra. É essa palavra que vai mudar a tua vida. Não para de orar, não. Porque depois é mais 2, 3, 4, 5, você vai se destravando, é igual um bebê, né? Começa com o papá, mamã, mamadeira, quando vai ver, tá falando tudo. Então vai destravando aí na oração em outras línguas, porque o poder não está na palavra, mas na expressão do Espírito. Então a primeira coisa que impede as pessoas de orar em línguas é a alma delas. As pessoas querem sentir, elas querem sentimento, elas querem emoção. As pessoas hoje querem viver pela alma. Se tem emoção, então é de Deus. Se não tem emoção, então não é de Deus. E pelo contrário, a Bíblia fala que nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. A Bíblia fala que o homem natural,
ele não compreende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele se movimenta como? Como que o homem espiritual se movimenta? A Bíblia fala, João capítulo 3, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Entende? Você escuta, você ouve, você sente o vento? Sente. Você escuta o vento? Escuta. Mas você sabe para onde ele vai? Não. Então assim é o homem espiritual. Porque o homem espiritual não está definido por um sentimento e muito menos definido por aquilo que ele escuta. O homem espiritual, ele é definido por aquilo que ele crê. Então, eu e você precisamos crer na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos orar em línguas em todo tempo. A Bíblia diz que nós devemos se edificar em todo momento, hora após hora. E a segunda coisa que eu vejo que é difícil é a questão teológica. Hoje, as pessoas elas não conhecem a palavra de Deus de forma profunda, elas não entendem a questão teológica da palavra, e porque elas não entendem essa questão das línguas, elas confundem, mas é idioma, mas é isso, não, né? Eu me uni muito, né, do grego, do hebraico, para quê? Para poder, apesar de que a palavra de Deus está muito além de uma teologia, mas para poder ensinar outros irmãos que têm dúvidas. Mas já não cessou? Mas é para esse tempo? Mas não morreu com os apóstolos? Então, quando a gente entende a palavra de forma mais clara e profunda, a gente vai ver que, primeiro, como que a língua é idioma? Se a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que aquele que fala em uma língua não fala homem, senão a Deus. Não tem como. Como que é idioma? Como que é idioma se a Bíblia fala que tem que ter interpretação? Ore para que possa interpretar. Como que é idioma? Então, é uma linguagem do espírito, não é algo natural, não é algo humano. E outra coisa, né? Se fosse algo natural, se fosse algo humano, então eu vou lá para uma escola de inglês, aprendo a falar inglês, e aí tá tudo certo. Eu já sou poliglota na linguagem do espírito. Não, não é assim, não. A palavra fala que aquele que ora em outras línguas não fala homem senão a Deus. Por quê? Porque existem 4 tipos da variedade de línguas. Línguas para ensinar aos incrédulos, línguas para intercessão, línguas para interpretação, equivalente também à profecia, e línguas, né, para edificação pessoal. Então, as pessoas fazem uma mistura aí, uma salada santa, e acham que tudo é uma coisa só, e não é. É verdade. Só respondendo o Leonardo, ele diz: como convencer as pessoas é muito difícil, até para os que já têm, são os pentecostais. Leonardo, tem eu lembrei, você viu essa pergunta, lembrei de uma ilustração de um cara salvando as estrelas do mar que estava na praia, fora da água, e estava morrendo. Aí ele pegou e começou a jogar na água, jogando na água, e o amigo dele falou: você não está vendo que estava muita estrela? Que é muito. Ele falou assim: mas aqui eu jogar vai ser salvo. Então, a nossa missão é falar. Alguns vão ouvir e outros não. Mas quando Deus despertar a igreja pentecostal, que é a maior igreja do Brasil, que acredita nos dons, só não tem entendimento dessa chave, aí tem um grande mover, eu creio que vai ter um grande avivamento. Se a igreja pentecostal entendesse isso, aí ia ter uma explosão poderosa no Brasil. É isso aí. Eu tô vendo que uma pessoa tá perguntando assim, tá falando, quando eu oro em línguas eu choro. É porque você tem que entender 2 coisas. Quando você tá orando em línguas e você chora, ou o Espírito Santo tá curando algo na sua alma, é uma cura interior, amém? Tá acontecendo alguma cura interior, ou você tem que discernir se é uma intercessão. Exemplo, vou te dar um exemplo muito recente, no Ano Novo. Virou o Ano Novo, comecei a orar em línguas, num momento de oração com o pessoal, e eu comecei a interceder no Espírito, e eu orava em línguas e chorava, e orando em línguas e chorando, e orando em línguas e chorando, e o Espírito Santo me guiou a orar por uma mulher, e repreendeu o espírito da morte. Depois ela me contou, quando a gente estava já depois comendo lá, depois da virada, que ela não iria para minha casa, mas que depois ela já estava convicta que ela não iria, mas ela foi porque a filha dela chamou ela para ir, meio que obrigou ela a ir, mas ela já estava convicta
de que ela ia para casa depois e ela ia tomar uma cartela de remédio. Tomar uma cartela de remédio para dormir, antidepressivo. Então, ali o Senhor deu um livramento de morte para ela. Né? Eu entendi isso, porque ela queria, né, tirar a própria vida, aí, ou não sei o que ela queria fazer exatamente, mas o Senhor deu livramento. Então, olha que interessante. Eu comecei a orar em línguas, o Espírito Santo me levou a interceder por alguém, e eu não sabia, mas eu estava intercedendo por ela. Um livramento de morte que Deus deu para aquela mulher que estava na minha casa aquele dia. Isso, é tão profundo as línguas que Deus, eu gosto de falar que às vezes Deus está usando você para interceder para você mesmo, para coisa que vai acontecer daqui a um mês. O Espírito já sabe, livramento para você, para sua família, para sua igreja, e edificação, tudo isso. Você tem alguma experiência que você lembra desses 8 anos orando? Com certeza algumas coisas devem ter acontecido que chama atenção. Você lembra de algo Experiências que marcaram? que marcaram? É que nós Olha, tem várias experiências, mas fala assim, ó, aquela... bom, eu podia falar várias experiências, mas eu vou falar a primeira experiência que eu tive orando em línguas. A primeira. Eu lembro que eu não era usado muito por Deus em cura, em milagre, né? Mas eu queria viver esse momento de poder de Deus. E depois de meses orando em línguas, hora após hora, eu fiz a minha primeira pregação. E naquele dia, umas 30 pessoas foram curadas de uma vez só. 30? Eu lembro que o culto acabou umas 9h30 da noite, já ia dar quase 11 horas da noite, e tinha gente na igreja contando testemunho de cura, gente sendo liberta. E aquilo marcou a minha vida, porque eu falei, então realmente funciona. Realmente funciona, né? Eu tenho muitas outras experiências, mas eu acho que essa experiência me marcou pelo fato de ser a primeira. Porque eu era um jovem que não tinha muito conhecimento, eu não tinha muito entendimento, mas por mergulhar hora após hora, a primeira pregação que eu tive foi mais de 30 pessoas sendo curadas de uma vez só. Então teve resultado, hora após hora. Ah, teve resultado. Na verdade, ainda não era hora após hora, na verdade, ficava trancado ainda, né? Eu lembro que uma época eu ficava fazendo assim, ó. Segunda-feira eu vou orar 2 horas, terça-feira eu oro 3 horas, quarta-feira eu oro 4 horas, quinta-feira eu oro 5 horas. Aí resumia. Eu parava tudo que eu tinha para fazer, eu ficava orando aquelas horas, eu ficava trancado. E quando eu não conseguia, eu me sentia culpado. Eu estava fazendo da minha vida no espírito uma lei, uma religiosidade. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim assim, eu estava orando em línguas, e aí eu não consegui, né? Não deu tempo de, né, cumprir aquelas horas. E o Espírito Santo falou para mim assim, para com essas meninices. E na hora aquilo me libertou, por quê? Porque eu estava muito chateado, porque eu não estava conseguindo orar em línguas, né, às 7 horas, como eu queria. E na verdade eu entendi que o poder não está na busca intensa. Entenda, eu posso ter uma busca intensa, mas eu posso orar em línguas num dia 10 horas por dia e no outro dia eu não orar nada. O que importa para Deus, muito mais do que uma busca intensa, é uma busca perseverante. E o Senhor quis me ensinar o quê? O que é mais válido? É eu orar em línguas um dia por ano ou eu orar todos os dias, 1 hora por dia? É orar todos os dias. E à medida que eu vou buscando e orando, o Senhor ele vai me dando graça para me orar e buscar e meditar cada vez mais. Então eu estava fazendo da vida no Espírito naquela época para mim uma lei, né? Uma regra. E aí foi onde o Senhor ele me libertou dessa. Ficou melhor o áudio agora? Parece que eu acho que não muda muito, não, mas vê aí. Tá? E é interessante que você falando isso, e depois você tem uma pergunta aqui para você. Tinha um irmão que era assim, ele se empolgava, mas não era questão da oração em língua, em outros assuntos da igreja mesmo, ele era 80. Aí, vamos dizer, uma semana, 15 dias animado, fazer isso e aquilo, vamos lá, pastor, vai dar. Aí depois na hora 4, eu falei assim, irmão,
você tem um problema. Você está lá em cima, está lá embaixo. Então fica no 40, fica na média, eu brincando, porque pelo menos você é constante. Seja constante. O que eu gosto de ensinar aqui no canal também, pastor, é ser constante, porque não adianta uma semana orar tanto e aí passar 15 dias, 20 dias, 30 dias sem orar nada. Então é melhor ser constante, né? E a Eucilândia diz qual foi o maior tempo que passou orando em línguas. Ela ficou curiosa. Eu já orei em línguas 10 horas direto. 10 horas. 10 horas direto. Foi o tempo máximo aí. Quem sabe um dia eu não quebro esse meu recorde aí, mas foi 10 horas direto que eu passei orando em outras línguas, foi o meu tempo máximo. Tem monte aí em Limeira? Ah, tem bastante monte aqui. Então, se um dia for fazer a conferência lá que está combinando, eles passam um dia lá orando em língua, no monte, leva só aguinha, jejum e oração em língua. Já passamos já 3 dias trancados na igreja, só orando em línguas, adorando, meditando, só no jejum, coisa boa, é muito bom, muito bom. E tem outra chave, junto com a oração em língua, que você também ensina bastante, não ensina assim, pelo menos eu vi que você também gosta de falar também, que completa, né? Que tem um jejum que você já falou que está até no jejum, mas também a meditação na palavra, você fala, explica aí como é importante meditar e qual a maneira que você faz para meditar. A meditação também ajuda na questão da oração em línguas? Eu costumo dizer que os benefícios da oração em línguas em porcentagem, só orar em línguas é 40%. Quando você ora em línguas e medita na palavra, se torna 100%. Por quê? Porque o que você ora em línguas, quando você está hora após hora orando? Mistérios. E o que são esses mistérios? Esses mistérios são revelações, entendimentos das profundezas de Cristo. Agora a questão é, quando é que esses entendimentos, essas revelações, essas profundidades de Cristo são reveladas para mim? Quando eu medito na palavra. Agora, entenda, existe uma diferença entre ler a palavra e assimilar a palavra. Você pode ler a Bíblia, mas muitas vezes o Espírito Santo vai querer te levar para a profundidade do texto e você, por querer ler a Bíblia naquela ansiedade, você não consegue parar e garimpar. Eu costumo dizer que a assimilação é o que abre a meditação. E o que é a assimilação? A assimilação é quando eu pego um texto da Bíblia e leio mais de 30 vezes, de 30 a 60 vezes. Eu já fiz isso várias vezes. E faço ainda até hoje. Um livro. Livros, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo. Eu leio aqueles livros 50 vezes, orando em línguas. Lendo e orando em línguas. Leio uma vez, leio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que vai acontecer? Eu vou me enchendo do texto. Eu vou me enchendo do conhecimento. E à medida que eu vou me enchendo do texto, vou me enchendo do conhecimento, o Espírito Santo vai poder transformar aquela palavra em revelação. Então entenda, Deus levava Abraão para fazer o quê? Ficar de tenda em tenda. É assim comigo e com você. Nós temos que ficar de tenda em tenda, nós temos que pegar um texto, ler ele, absorver. Igual, eu estava no carro e eu estava escutando o senhor falar sobre a questão da cura. Pega textos que falam sobre cura, versículos que falam sobre cura, e leia esses versículos 50 vezes. Leia esses versículos várias vezes no seu dia. Várias vezes, lendo, relendo, falando, meditando, orando em línguas. O que vai acontecer? Aquela verdade do texto vai se tornar verdade no teu espírito, vai se tornar realidade, e aí é onde acontece a manifestação da cura. Por quê? Porque a sua alma te transforma naquilo que você lê. Então, se você ficar lendo, eu sou curado, sou curado, sou curado, ele levou sobre si, a revelação vai entrar e você vai entender. Verdade, eu não sou enfermo, porque ele levou sobre si as minhas doenças e eu sou curado. É igual a prosperidade. Você quer prosperar?
Pega textos que falam sobre prosperidade e leia vários versículos sobre prosperidade. Leia 60 vezes. Fala aqueles textos. Confessa aqueles textos. Você vai ver que dinheiro vai começar a vir na tua mão. Você não vai precisar nem falar nada. Por quê? Porque o que o homem imagina na tua alma, ele se torna. Porque você leu tanto, a sua alma se tornou aquela verdade, sua alma assimilou aquela verdade e você atrai aquilo que você está precisando em Deus. Só pelo fato da assimilação. Então a Bíblia é muito mais do que ler a palavra. Leia de forma corrida, faça a leitura cronológica, mas o Espírito Santo quer nos levar para as profundezas. E sabe o que é interessante? Eu começo a ler um livro, é igual um quebra-cabeça. No começo eu não entendo nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 10ª vez, um texto me chama a atenção. Opa, vou lendo. 12, 13, 14, 15, 16 vezes, outro texto me chamou a atenção. O que acontece? Aqueles 2 versículos se ligam. Eles são o quê? Continuidades. A Bíblia é uma carta, ela não é um livro igual por tópicos. Ela é uma carta. O assunto começou num lugar, mas não significa que ele terminou ali, no capítulo 2. Não. Às vezes ele começa no capítulo 1, continua no capítulo 3, mas termina no capítulo 6. Os textos começam a se conectar. É forte. E quando eu termino de ler 60 vezes, o que acontece? Vários entendimentos se conectam e eu começo a entender pelo Espírito o que Deus me revelou em todo aquele livro. Porque cada livro da Bíblia contém uma revelação específica para mim. Uma coisa que eu ensino muito para os empresários do reino, pessoas que financiam meu ministério. Pega Provérbios, lê 50 vezes. O homem mais rico do mundo foi Salomão. Ele deixou a chave da riqueza no livro dele, no livro de Provérbios. Pega o livro de Provérbios, lê 60 vezes. Você vai aprender como prosperar. Porque ele vai dizendo, a alma generosa prospera. Ele vai dizendo que aquilo que o homem fala, ele se alimenta. Você vai aprender que isso mesmo. Leonardo, pega exemplo, Efésios e lê 50 vezes. Isso mesmo, 50 vezes. O que vai acontecer? Tem hora que eu acordo de madrugada, um capítulo inteiro está na minha cabeça. Eu consigo falar o capítulo inteiro. Porque é meditação dia e noite. Eu estou lendo o texto, lendo o texto, lendo o texto. À noite, lembra quando você escuta uma música várias vezes e aquela música não sai da tua cabeça? É isso que acontece com a palavra. Você vai ler ela várias e várias e várias e várias e várias vezes e a palavra vai ficar na tua cabeça. Você vai ler 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O segredo é ler 50 vezes. 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Não tem um cronograma. A questão é, se encha da palavra. E você vai ver que tudo aquilo que você está orando em línguas vai se tornar revelação no texto. Tem um versículo que eu lembrei que está, agora eu não lembro se é Colossenses ou ali naquele livro, que diz que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Então, habitar em vós. Até o Robson Martins, que você comentou aí, ele parece que leu o livro de Efésios também 300 vezes. E ele diz que depois vai tendo revelação. Jesus disse, a minha palavra tem espírito e tem vida, não é um livro comum. Até um livro comum, se for um bom livro, você aprende coisas. Tem livro que eu livro de pastores, homens de Deus, já li 4, 5 vezes. Mas imagine a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. E esse Espírito está dentro de nós. Aí Sim. vai ser tremendo. Hernandes vai ficar salvo e obrigado por compartilhar. Pode continuar, pastor. O que acontece, né? A Bíblia fala, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é essa palavra? É o Logos. É a palavra escrita. Não é o rema. É a palavra escrita. Então, a palavra escrita tem que me encher. Eu tenho que estar cheio dela. Cheio dela. Por quê? Porque não existe Logos. Olha que forte.
Qual que foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Qual que é o primeiro milagre da vida no Espírito? Transformar a palavra na revelação. A água é a palavra, o vinho é a revelação. A talha sou eu. Quando Jesus disse, enchei-vos as talhas, é o quê? Cara, se encha da palavra, porque eu vou trazer revelação sobre você. Eu vou trazer transformação na tua alma, pela revelação da palavra. Então, quando eu estou cheio do Logos, eu tenho o rema. Não existe rema sem Logos. Não existe entendimento revelado se não tem um entendimento escrito. É por isso que eu tenho que ler a palavra várias e várias vezes. Eu estou no ônibus, me dá revelação. Eu estou no banheiro, eu tenho revelação. Eu estou dirigindo o carro, eu tenho revelação. Eu estou pregando aqui agora, eu tenho revelação. Por quê? Porque eu me tornei um canal de Deus tão cheio da verdade, tão cheio da palavra escrita, que aonde eu vou, o que eu estou fazendo, eu estou meditando. E o que é o meditar? É quando a revelação da palavra se torna conselho e sabedoria para mim. Eu estou passando uma situação, preciso de um entendimento, a palavra se personifica como um entendimento para a minha vida. Deus abre a palavra num texto e aquele texto fala exatamente o que eu preciso entender da parte de Deus. Isso é o conselho de Deus. É quando a palavra se abre para você. Eu nunca imaginei que um dia eu ia vir para Limeira. Até que um dia Deus falou para mim, medita em Hebreus, e no livro de Hebreus o Senhor me mostrou que eu era Abraão e que eu tinha que largar tudo e ir para a terra que Deus me mostrou. Como que eu vou falar que o Espírito Santo não me revelou isso? Como que eu vou negar, falar, não, isso é coisa da minha cabeça? Se Deus pegou a história de Abraão, com o contexto que eu estava vivendo, e falou para mim, vá para a terra que eu te mostrarei. A palavra se tornou conselho para a minha vida. A palavra se tornou entendimento. Não existe o livro do Júnior. Não existe o livro do Ariston, né? Existem os livros de Daniel, de Mateus, de Marcos, de Lucas, mas dentro desses livros contém a minha e a tua história espiritual, e é por isso que nós precisamos orar muito em línguas e assimilar a palavra para entrar nesse nível de meditação. Então, isso é tremendo. O Júlio, eu acho que chegou depois e não viu a explicação. Pode ser uma sílaba, as pessoas ficam preocupadas com palavra. É a expressão do Espírito, como o pastor Júnior falou. Não importa se a pessoa fala uma sílaba ou fala 20 sílabas, a pessoa fica preocupada com o que está ouvindo. Não é o que está ouvindo, é o que está saindo do seu espírito. Não é uma sílaba ou é 20 sílabas. Quando você ora em línguas, seja uma sílaba. O pastor Rui, lá de Brasília, nós estávamos no evento de Brasília, e ele comentou isso, que ele começou com uma sílaba. Hoje ele canta em línguas, é muito bonito. Então, continue com uma sílaba. E só uma coisa aqui também falar, o pastor Júnior estava falando, oração em línguas está edificando seu espírito e a palavra também. Porque Jesus disse, se você disser para o monte, ele te lança no mar, e não duvidar no seu coração, então, às vezes, a pessoa conhece a palavra na mente. Quando você diz para o monte, é algo mental, mas não crê no coração. Quando você crê no coração, é aí que faz o monte sair. Então, quando você ora em línguas e assimila a palavra, você está transformando você mesmo, o seu coração. Porque quando você crê, já acontece. Quando crê, já acontece. Como diz o amigo que ele conhece pessoalmente, quem crê não vai receber, já recebeu. Você sabe quem fala essa frase, né? Kennedy Reagan? Não, não. Mas depois eu falo. Quem crê não vai receber, já recebeu. Aleluia. Pode continuar, pastor, ministrando aí. Você está cheio da palavra, ministro. Então, galera, é isso aí. O segredo é a oração em línguas. Amém? Gabriel Uzum. Será que é o pastor André Uzum? Ou é alguém da família do André? Então, a oração em outras línguas é uma chave mestra, que vai te guiar para as outras chaves espirituais, igual o jejum. Deus falou para mim, entra no jejum de Daniel. E eu entrei hoje no jejum de Daniel. E eu vou falar assim, meu Deus do céu, realmente a nossa carne ela é humilhada no jejum, né? Realmente a nossa carne ela é, sabe, esmagada, ela é pressionada no jejum. E a oração em línguas ela vai nos guiando para o jejum, para a adoração, para o louvor, para a confissão da palavra. Cada chave espiritual, o Espírito Santo vai construindo em nós um pouco do caráter de Cristo.
Então, eu poderia passar aqui, né, a vida toda falando da oração em línguas, o poder dessa chave, o poder, os benefícios, mas eu vou falar uma coisa para vocês que estão assistindo a gente. A vida no Espírito ela é prática. Não tem como eu aprender sobre vida no Espírito, ou melhor, não tem como a vida no Espírito produzir na minha vida resultado se eu não tiver prática. Eu posso conhecer tudo sobre oração em línguas. E é o que eu falo muito, pastor Ariston. Eu falo assim, cuidado, gente. Tem muita gente na internet ensinando oração em línguas, mas não prega, não vive oração em línguas. Não Muita ora. gente prega, não ora. Muita gente que ensina oração em línguas, mas não vive. É porque hoje a oração em línguas virou um pouco de moda, né? Todo mundo quer falar da oração em línguas. Mas eu dou graças a Deus porque Deus levantou homens de Deus, como o pastor Ariston, que é também um dos meus mentores. Aprendi muito, né? Lá no blog, no Blogger. Você lembra? No Blogger lá, oração. Ainda tem ele lá, ainda tem lá. Ainda Nossa, tem, bro. pessoal, entra naquele lugar, naquele blogger lá. É blogger mesmo? Blog. Entra lá no blog dele, gente. É do Google, é blog, que é escrito blog, mas é um blog ali. Gente, eu aprendi tanto da vida no Espírito naquele lugar. Eu tenho um grupo de oração, vou compartilhar amanhã o meu blog lá para o pessoal ler. Tem, acho que mais de 1000 textos ali. Gente, eu devorava, passava horas e horas lendo aquilo tudo. Lendo, relendo. Eu li os livros do pastor Aristo Júnior. Gente, é poderoso essa prática da oração em línguas. Eu posso só testificar que se você orar em línguas, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai realmente transformar a tua vida e a vida da tua família. Então, existe muita gente por aí que prega, mas não vive essas verdades. Não tem poder. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Pratiquem. Eu tenho um relógio de cronômetro, que eu vou orando em línguas, e ó, recantarabachora, canta labarabarabará, paro, depois volto. Explica aí do cronômetro, que eu nunca ensinei o cronômetro. Eu nunca ensinei como. Explica aí como você usa. O relógio de cronômetro não é regra, mas é disciplina. O que acontece? Às vezes o meu dia está corrido, igual hoje mesmo. Hoje... Você faz alvo de oração essa semana, tanta hora? Todo dia, no mínimo 4 horas. Todos os dias, no mínimo 4 horas. E aí você marca. O que acontece? O relógio não é regra, mas é disciplina. Tudo para crescer precisa de disciplina, pastor. O músculo, ele não cresce se você não treinar. Se você não se exercitar. A mente não se desenvolve se ela não se exercita. O espírito não cresce se ele também não se exercita. E o relógio de cronômetro é uma chave, uma estratégia que o Senhor nos deu para a gente se disciplinar. Para a gente ter disciplina espiritual. Então, exemplo, eu estou no meu dia corrido. Hoje mesmo foi um dia corrido para mim. Eu estava numa casa fazendo uma oração, até mandei um áudio para o pastor Ariston Júnior para ele ver que eu estava numa casa, né, fazendo uma oração naquela casa, e por isso que eu cheguei também um pouco atrasado na live. Os meus dias são corridos. Tem dia que eu não consigo ficar trancado dentro de um quarto. O que eu faço? Eu vou para a rua e ligo o meu cronômetro. Vou zerar aqui, ó. Recantarabarabachora, canta labarabarabassora, canta erebarabarabarabará. Tô no ônibus, xereba, cantarabassora, cantarabará. Tô no carro, tô em algum lugar. Parei. Alguém veio falar comigo, eu parei de orar. Já deu 3 minutos. Aí eu volto de novo. Vou orar hoje em línguas 2 horas. E aí tô lá no banco orando em línguas, orei mais 40 minutos. Aí parei. O que é isso? Disciplina. Tem hora que eu parei de orar em línguas, quando eu olho pro meu braço, eu lembro do relógio, eu lembro que eu tenho que orar. Então, são disciplina. Antigamente, eu anotava na minha mão, tem que orar. Eu colocava papel post-it, tudo que é lugar, oração em línguas. Quando eu lembrava, eu recantava. Mas quando eu arrumei o relógio, despertou. Aí eu falei, agora já era. Toda hora eu lembro do meu braço, olho para o meu pulso e eu vejo que eu tenho que orar em línguas. E aí ficou automático, é disciplina. Eu preciso estar
me disciplinando. Tem que orar, tem que orar, tem que orar. E é interessante isso que eu falei para os irmãos, fiz um desafio para alguns, né? Que eu não sei quem, alguns é novo aí. Quem for novo, dê 2 toques na tela, que é uma forma de curtir. Curta, que é uma forma de o YouTube divulgar para mais pessoas, ou dar o like, curta e dá o like. Eu falei assim para os irmãos no começo desse ano, do dia 2 até o dia 11, que é o dia do evento, orar 2 horas em línguas todo dia, e no dia 11 nós vamos estar em jejum aí de água, só de tirar tudo. Quem não tem costume até meio-dia, quem já tem um costume maior até às 18 horas. Eu vou fazer até às 18 horas, eu vou estar lá no evento só depois da ministração. Então, como eu quero só explicar isso que o pastor Júnior está falando. Então, se a pessoa quiser fazer alvo de 2 horas, o relógio ajuda nisso, porque eu tenho um alvo de 2 horas no mínimo, esses 10 dias. E aí, quando você está andando na rua, liga. Aí, quando para de orar, desliga. Aí é uma forma de você saber se orou ou não orou, quanto tempo você orou. Ajuda bastante. É uma A, disciplina. Laurinda, devemos orar sempre, com entendimento em línguas. Mas quando você chega num ponto de estar orando tanto em língua, vê quando fluir a oração com entendimento, flui impulsionada pelo Espírito. É diferente. Quando você está num ritmo de oração, orando em língua, até a sua oração de entendimento é diferente. Já fiz 9 horas. Glória a Deus, Eduardo. Glória a Deus. Aleluia. Pode. Vou comprar um relógio, disse Maria. Eu tenho que arrumar um relógio também. Tá aí, compra o relógio lá, que vai ser bem. Esse relógio de cronômetro. Vende lá na feira, na loja dos importados, 15 conto lá. Vai orar em línguas, que você vai ver. Você vai turbinar a sua vida de oração. Você vai orar até mais. Agora, em relação a orar em português, 90% das minhas orações são em línguas. Quando eu oro em português, eu oro a palavra. Eu aprendi a orar a palavra. Por quê? Porque eu quero viver a vontade de Deus para minha vida. Eu quero viver o plano de Deus para minha vida. E eu não conheço o plano, eu não entendo o que Deus ele tem para mim. É por isso que a Bíblia tem a vontade de Deus, a boa e a agradável. A perfeita está nas línguas. Então eu oro em português, orando a palavra. Toda vez que eu vou orar sobre uma situação em português, eu oro o que a Bíblia diz sobre o meu problema. Se eu não sei orar o que a Bíblia fala, eu oro só em línguas. Por quê? Porque eu decidi viver a vontade de Deus para minha vida e eu não sei ela. Por isso que eu oro a palavra ou eu oro em línguas. Isso. Pastor, 1 hora de live. Quem está gostando e não curtiu, curta ainda. Então, aqui tiver alguma dúvida, pergunta aí que nós vamos encerrar 1 hora de live. Tá bom, né, pastor? Você tem mais coisa para acrescentar, mas eu quero que você, antes de terminar a live, você orar para Deus avivar. Tem alguém aí que não fala em línguas, não é batizado, mas Deus renovar. Pastor Júnior vai orar para você. Como faço para interceder? Ó, tem algumas perguntas. E algumas perguntas que às vezes tem pessoas que estão ao vivo aqui, mas tem pessoas que assistem depois a live. Aí eu vou anotar as perguntas. Se Deus quiser, nós vamos fazer outras lives com o pastor Júnior. Nós estamos tendo essa comunhão, essa ligação. Vou estar indo, se Deus quiser, se for essa vontade de Deus, uma vez por mês lá em Limeira. Nós já conversamos sobre isso, fazer evento lá junto com ele e ter um avivamento em Limeira. Deus tem um propósito lá em Limeira. E do resto Deus está fazendo aí. Vamos ver aí, uma coisa de cada vez. Pastor Júnior, pode concluir, depois quiser orar, concluir, tem alguma coisa que você lembra, alguma coisa que Deus te falou agora? Existe alguém que não ora em línguas aqui? Eu quero orar por você que está com dor, você que está enfermo. Deus me mostra pessoas que estão com dor, com dor. Eu quero orar por você. Você que está com dor, eu percebo no meu espírito que existem pessoas que estão com dores no corpo. Eu quero orar sobre dores no corpo e eu quero orar para batismo com o Espírito Santo. Comenta aqui se você está com dor no corpo, se você precisa orar em línguas, se você quer receber oração em línguas. Você que está desanimado, não está orando mais em línguas, parou, desanimou, eu quero orar por você. Então comenta aí, tô com dor no corpo,
eu quero orar em línguas, eu não falo em línguas, eu parei, eu desanimei. Existe alguém, eu quero orar por você. Pega essa Duas pessoas. Manda para as pessoas que você conhece que está enferma. Fala para ele, ó, o pastor vai orar agora, os pastores vão orar por cura agora. Entra agora, porque você precisa ser tocado por Deus. Pega esse link, manda aí. Vamos ver se a gente chega a 100 pessoas nessa live. E pessoas enfermas, doentes. Você que conhece alguém que está doente, fala para ela, entra agora, liga para a pessoa que nós vamos orar por essas pessoas agora. Ó, tem duas pessoas com dores, a Laudiceia falou, que está muito bom, que está achando ruim, que não vai acabar a live. Receber variedade, quero orar em línguas, infecção urinária também, Maria Oliveira. Então tem pessoas que querem orar em línguas, preciso de oração, dor no corpo, Tino, quero orar em línguas. Então, pessoas que querem orar em língua e também pessoas enfermas, pastor. Pelo menos vai dor no tornozelo, Lúcia. Vai escrevendo você que está com dor, ou está doente de uma infecção aí, ou algum tipo de doença aí. Coloca aí, infecção urinária. Ó, Deus vai fazer um milagre agora. Receber variedade. Oh, Deus quer receber variedade, alguns querem renovar as línguas. Quero voltar ao horário com mais frequência. Vai voltar, Idalina, em nome de Jesus. Dor na sola dos pés, Kelly. Desgaste no quadril e problema na coluna. Em nome de Jesus, Deus pode te curar, Marilene. Variedade de línguas. Renovação em línguas, variedade. Muita gente quer variedade, quer um renovo, né? Dor lombar direita, Sandra. Ó, Deus vai curar. Vai todo mundo ser curado aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos orar. Glória a Deus. Quero orar por você que primeiro precisa orar em línguas. Você que está desanimado, você que está fraco, você que não está orando em línguas, eu quero declarar agora em nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, toque agora com poder. Eu quero declarar uma nova unção, uma nova graça sobre você agora. A palavra de Deus fala que aqueles que creem falarão novas línguas. Eu quero declarar, recebe graça agora. Recebe poder de Deus agora aí tocando você, para você orar em outras línguas. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abra a boca e começa a orar em línguas aí. Você que falava, começa a falar palavras. Você que não estava orando, estava desanimado, estava fraco, recebe força. Recebe força agora em nome de Jesus. Recebe o toque de Deus agora em nome de Jesus. Você que está no carro, você que está deitado numa cama, você que está limpando a casa, lavando a louça e está ouvindo a minha voz, aonde a minha voz chegar, recebe agora o fogo do Espírito Santo de Deus, seja destravado agora, comece a orar em línguas. Você que não ora, você que está desanimado, toca agora, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que falava uma palavra, já está falando duas, três, escreve aí, já estou orando em línguas, estou falando em línguas de novo. Você que não era batizado, escreve aí, fui batizado agora, estou orando em línguas agora, aleluia. Eu quero orar por você que está enfermo agora, você que está com doença, você que está com dor, eu quero orar por você agora. Põe a mão na tua dor aí, põe a mão na tua enfermidade, ou põe a mão na sua cabeça. O fogo de Deus vai te pegar agora aí, ó. Tinha uma mulher que falou aqui que estava com dor lombar. Põe a mão na sua lombar aí. Dores na coluna. Põe a mão na sua coluna agora que você vai correr na tua casa. Você vai começar a pular, abaixar agora. Eu quero declarar coluna. Volta para o lugar agora. Dores, desapareça. Lombar, curada em nome de Jesus. Eu quero você que está com infecção urinária, o fogo de Deus agora passando sobre você e te curando agora. Recebe agora. Toma posse da tua cura. Começa a agradecer pela tua cura. Começa a louvar a Deus pela tua cura agora. Em nome de Jesus. Toca agora, Espírito Santo. Espírito de enfermidade, vai embora em nome de Jesus. Você que estava com dor no pé, eu vi uma mulher falando que estava com dor na sola do pé. Começa a bater o pé no chão agora aí.
Vocês estão curados em nome de Jesus. Eu declaro cura agora. Dores vão embora agora. Enfermidades vão embora agora. Sejam tocados em nome de Jesus. Você que estava com dor, a dor sumiu. Escreve, a dor sumiu. A dor desapareceu. Oh, aleluia. Eu libero anjos de cura. Eu libero uma unção de cura. Eu libero agora em nome de Jesus. Restauração agora. Restauração agora. Seja tocado pelo Espírito. Pessoas vão ficar embriagadas agora. Embriagadas do vinho do Espírito. Recebe agora. Todo tipo de dor, enfermidade. Você que estava cego de um olho. Você que estava surdo de um ouvido. Abra os olhos agora. Abra os ouvidos agora. Você que não conseguia ajoelhar, sentar, correr, comece a correr agora. Comece a agradecer a Deus. Você que usava óculos, você tinha óculos e você não conseguia enxergar sem os óculos. Tira os óculos agora e comece a ver que você está enxergando perfeitamente. Porque o poder de Deus te tocou. O poder de Deus te curou. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu vi numa visão que vai expelir um mal do seu corpo. Uma obra de feitiçaria vai sair do seu corpo. Vai acontecer. Não sei se está ao vivo aqui ou vai entrar depois. Vai expelir algo do seu corpo. Você recebeu, vê aí se você está sentindo dor, a dor sumiu. Escreve aí o que sentiu. Se você recebeu um renovo, umas línguas novas, falou em línguas pela primeira vez, escreve aí o que aconteceu. Escreve aí que Deus está operando, o poder de Deus foi liberado e todos aqueles que estão conectados, todos que estão aqui ligados, o poder de Deus está tocando em você. Escreve aí o que passou, se você recebeu línguas novas, falou pela primeira vez, a dor sumiu, você sentiu melhor ali de alguma enfermidade, escreve aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. É pela fé. Lembrando os irmãos que dia 11, pastor Júnior, vão estar lá em Jundiaí. Vai aí na aba do canal Comunidade, adquire o seu ingresso ali. O ingresso é para ajudar no coffee break, não é para ajudar no custo tudo. Ó. Pastor Júnior vai lá de Limeira, eu vou sair de Santo André. Nem cobra isso daí tudo, é para ajudar num café apenas, que nós vamos servir lá das 3 horas, às 15 horas, até às 8, pelo menos no máximo até às 8 horas, 20 horas, vai ser algo tremendo, em nome de Jesus. Você que estava enfermo, doente aí, então a mulher colocou aqui, ó, fui renovada, sentindo muito calor. Maria, você estava com as dores, cadê as dores, Maria? Sumiu? Escreve aí, fala aí. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Aristo Júnior, um grande amigo aí, temos agora uma aliança no Espírito, né? Quero agradecer também ao meu pessoal aí, tem um pessoal daqui da igreja que está assistindo também. Quero agradecer a vida do pastor André, está aí assistindo, pastor André, Deus abençoe sua vida. E quero agradecer também a Deus pela vida da minha princesa, né? A minha futura esposa que está me assistindo aí também. Orar em línguas funciona, viu, pastor Aristo Júnior? Até casamento. Quem é o nome dela? Laís, está assistindo nós aí. Laís? Que bênção. Em nome de Jesus. Orar em línguas funciona. Casar aí, ó. O segredo é orar em línguas, hein? Aí você que está solteiro, aí é o segredo. Ó, brilho na mão da mulher lá, ó. Senti calor, minha mão. Meu chat travou, não tá aparecendo mais nada no meu. Aqui tá aparecendo, ó. Brilho, a mão da pessoa cheia de brilho. Senti Glória calor. a Deus. Ó, brilho. Glória a Deus. E com certeza, a cura, como já falei aqui, já começa o processo de cura. Às vezes a pessoa melhora 1%, ou até não sentiu nem melhora nenhuma na hora da oração, aí no outro dia, ou 2 dias depois, tem pessoas que foi totalmente curado 7 dias depois, porque o processo de cura já começou. O dom de cura, às vezes, é um processo. Tem milagres que é instantâneo, mas a cura é um processo. Pastor Júnior, eu que agradeço
você ter essa disposição. Também agradeço por você estar indo lá em Jundiaí, estar conosco naquele dia. E agradeço pela live de hoje. Já estou agradecendo adiantado já por Jundiaí, que eu creio que vai ser uma bênção. E obrigado aí por tudo. E que Deus abençoe mais e mais sua vida, seu ministério, possa crescer de uma forma extraordinária em 2025. Que Limeira tenha um grande avivamento em nome de Jesus. Bem, muito obrigado. A Sandra comentou aí, ó, a dor sumiu. Deus abençoe, viu, Sandra? Recebe a tua cura em nome de Jesus. Gente, muito obrigado, pastor. Tamo junto, muito obrigado mesmo. Amém. Então fique na paz todos, que Deus abençoe. Fique com Deus. Um abraço, pastor. Tchau, Tchau. tchau.